Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30, vamos caminhar com Jesus. E aí, pessoal, tudo bem? Como eu falei, a gente está na atividade da festa do padroeiro, né? Bem, na verdade, a minha paróquia não tem padroeiro, porque o padroeiro é o santo que intercede pelo povo da paróquia junto a Jesus. E a nossa padroeira, a nossa paróquia é de Cristo Redentor, é de Jesus mesmo, né? Então, a gente não tem vamos dizer, uma própria festa do padroeiro. Mas como a paróquia foi criada na festa de Cristo Rei, a gente celebra na festa de Cristo Rei, né? E amanhã é a festa de Cristo Rei. Como hoje já é de noite, a gente vai inclusive fazer a leitura do Evangelho de amanhã, né? E por que eu não deixo a live para amanhã? Porque amanhã eu não sei como é que vai ser o dia, né? Às 11 horas tem missa com a Crisma, né? Então já viu, né? 18 horas eu quero ver se eu consigo ir na missa para encontrar com as pessoas, que é a missa que eu costumo ir da igreja, é a missa das 18 horas. Porque normalmente de manhã eu subo o morro. Eu vou para alguma das nossas duas comunidades, né? Eu vou para a comunidade de Santa Luzia ou vou para a comunidade de Santo Antônio. Então a gente fica sempre nessa. Hoje eu vou fazer, então, adiantando a liturgia, a reflexão de amanhã, né? E assim, eu pretendo com isso resolver as coisas. Eu fazia uma fala um pouco diferente, né? Um pouco fora do habitual, né? Então, não porque eu queira fazer fora do habitual, é porque eu acho que existem algumas coisas que a gente precisa deixar claro, né? Acho que vale a pena a gente pensar umas coisas, né? Até porque algumas coisas dessa festa, elas estão datadas, elas são de uma outra época, de um outro entendimento, de uma outra vivência, né? Mas que a gente tem mania de guardar, né? É interessante porque algumas tradições antigas a gente não quer guardar e outras tradições antigas a gente quer guardar. O que me espanta às vezes é a natureza dessa diferenciação, e a gente vai tocar nisso quando a gente fizer a nossa reflexão hoje, né? Bom, está na hora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou. Salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele. Aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre, dizendo: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele estava um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: nem sequer teme a Deus? Tu que sofres a mesma condenação, para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando estiverdes no teu reino.
Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Esse evangelho é um evangelho difícil, um evangelho pesado, né? É os momentos finais da vida terrena de Cristo. E aqui a gente vê a grande questão, né? Todos zombavam de Jesus. Todos. Ele não era rei. O reinado dele era motivo de chacota, de gozação. Havia, sim, algumas mulheres e João, o discípulo amado, ao pé da cruz, né? Estavam ali, só que também entenderam o que estava acontecendo. Eles tinham certeza que Jesus era o Messias, o escolhido, mas o que estava vendo? Eles não conseguiam entender. E esse ladrão, esse que sabia ser uma pessoa, vamos dizer, de moral questionada, de retidão inexistente, ao ponto de dizer: eu mereço morrer na cruz. Você também merece morrer na cruz para o outro ladrão. E lembrando, e aqui é importante, ladrão não era crucificado. Tá? Apesar da gente usar o termo ladrão, essa é a tradução que a gente usa na Bíblia, os romanos não crucificavam ladrões. Os romanos crucificavam traidores, né? Crucificavam aqueles que agiam militarmente contra eles, ou assassinos. Ou seja, aqui nós não estamos falando de alguém que roubou uma bolsa de moedas e saiu correndo. Alguém que roubou um boi. Não. Essa pessoa é um assassino, é um traidor. Não deve ser um traidor porque é judeu, então ou ele é um assassino ou ele era alguém que estava lutando contra o domínio romano. Né? Ou seja, não era uma pessoa, vamos dizer, simplesinha, não era um malfeitorzinho. Aí o outro também não. E ele fala: nós merecemos, ele não. E vai adiante. Ele vai adiante. Quando ele vira para Jesus e ele afirma: Senhor, quando estiveres no seu reino, lembra de mim. Esse é o único que está ali e que afirma o reinado de Jesus. Porque os chefes, os militares, os judeus, todos romanos, todos caçoavam dele. Né? Todos caçoavam dele. Apenas Bernardo, Maria Madalena, Maria de Cleófas, João, eles sabiam que Jesus era o Messias, mas eles não afirmaram o reinado. Eles estavam sofrendo sem entender o que acontecia. Mas esse não, esse afirma: Senhor, quando estiverdes no teu reino, lembra-te de mim. Observa que ele não vira para Jesus e fala assim: ó Jesus, quando você chegar lá na frente, me libera aí, me tira do inferno, me perdoa. Não. Ele sabe do pecado dele. E mesmo assim, ele não pede perdão. Ele apenas pede que Deus se lembre dele. E isso vai absolutamente contra a ideia que a maior parte das pessoas tem quando se fala de Cristo, o Rei do Universo. Né? A solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Né? A antífona que nós celebramos na missa é: Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera. Triunfante. Né? Um imperador chegando. Mas cadê esse imperador?
Se você for aqui na primeira leitura, leitura do livro de Josué, você vê que o povo de Israel chega para Davi e fala, né? Nós somos seus ossos e tua carne. Eles se colocam submissos, se colocam sob o comando de Davi. E essa é a grande visão que a maior parte das pessoas tem sobre os reis. Os reis são poderosos, têm exércitos fantásticos, decidem a vida e a morte. A coroa lhes dá autoridade. E foi com esse intuito que esses homens foram se apresentar a Davi. Mas sabe, aqui a gente já vê um detalhe que a maior parte das pessoas não presta atenção, né? Porque está aqui, ó. Vamos localizar. O Senhor te disse, tu apacentarás o meu povo Israel. Sabe, é interessante porque quando eles estão lá para se apresentar frente ao reinado, ao poderio de Davi, ao senhorio, Deus fala, tu apacentarás o meu povo. Apacentar não combina com senhorio de domínio, de opressão. Apacentar é cuidar da ovelha, é proteger, é acariciar, acalentar. O senhorio que Deus pede a Davi é o senhorio do cuidado. É o senhorio do serviço. Jesus, ele não é um rei de coroa, ele é um rei sem coroa. Porque ele é um rei do cuidado. Ele é um rei do amor. E isso é tão marcante que aqui na segunda leitura em Colossenses, né, isso é muito claro. Né? Com alegria dai graças ao Pai, que vos tornou capazes de participar da luz. E nós deu suplantar o poder da treva e nos recebeu no reino do seu Filho amado. Como? Como isso aconteceu? Pela redenção e o perdão dos pecados. Nós não entramos no reino do Filho amado por força. Nós não entramos no reino do Filho amado por poder. Não é batendo o pé com posições firmes. É isso, é aquilo outro, é assim. Não. Isso não adianta de nada. Você vai entrar no reino do Filho amado pelo amor. O amor que te redime, o amor que perdoa os pecados. Neste rei se reconcilia todas as criaturas do universo com o Criador. O reinado de Jesus é o reinado sem coroa. O reinado de Jesus é o reinado do rei que se ajoelha para lavar o pé do discípulo. Aquilo que era a maior humilhação possível é a grande mensagem deste rei. Não nos cabe aqui ficar acreditando que serão forças poderosas. Não, não. É pelo contrário, é a simplicidade. O reino de Jesus, ele existe não porque Jesus domina. O reinado de Jesus não é pela força. O império de Jesus não é pela opressão. É o reinado que liberta. É o reinado que acolhe. É o reinado que inclui.
que perdoa e que, quando nada mais funciona, ele exerce a misericórdia. Porque a justiça do Senhor é a misericórdia. A justiça desse rei supremo, acima de todo e qualquer rei, não é por estar no alto, no poder, isolado de nada, é por ter descido e ter vivido no meio de nós e nunca ter se separado de nós, por ele nos entender, nos compreender, ele nos reconcilia. É por isso que aqui, neste pedaço do Evangelho de Lucas, você tem um núcleo de todo o Evangelho de Lucas. Se você quer mostrar alguém o Evangelho de Lucas e tem pouco tempo, você mostra essa passagem. Jesus ama o mundo. Veio ao mundo para salvar o mundo e para cuidar do mundo. Mesmo que o mundo não queira. Mesmo que o mundo o odeie, ele veio ao mundo para cuidar do mundo. E mesmo que isso sofra todas as posições contrárias, ele irá viver para ajudar o mundo. E todo aquele que nele crê é salvo, mesmo que seja um assassino, mesmo que seja um sujeito com uma vida contrária ao que ele pregou. Se essa pessoa realmente estiver disposta, Jesus a salvará. Jesus não veio ao mundo para nos colocar de joelhos. Não, ele veio ao mundo para erguer-nos. Jesus não veio ao mundo para nos oprimir, e sim para a liberdade. E foi para a liberdade que Cristo nos libertou, se lembra disso? Então não nos deixemos escravizar por outro jugo. Jesus não veio ao mundo para nos condenar, e sim para nos salvar. Então não podemos condenar os outros. Jesus nunca julgou ninguém com dureza, porque ele não veio para outro julgamento que não o da salvação pela reconciliação e perdão dos pecados. Nós precisamos julgar assim também. Jesus, ele não exclui ninguém. A ninguém ele diz: você não presta, você não pode ser salvo, você não pode estar do meu lado. Não podemos dizer isso também. Jesus acolhe todas as pessoas que querem chegar nele e as coloca no seu ministério. Nós precisamos fazer isso também. Se nós queremos realmente viver o reino de Jesus, nós precisamos buscar um mundo justo, um mundo onde o perdão seja a regra, onde o diálogo amoroso seja a escolha, onde a necessidade de cada pessoa seja acolhida. Que seja mais importante a pessoa do que os bens. Que seja mais importante a pessoa do que as regras. É necessário que a gente mude o mundo. O reinado de Jesus não é o reinado do poder, não é o reinado da força, não é o reinado da violência. O reinado de Jesus é de um rei sem coroa, é de um rei servo, é de um rei servo, é de um rei que ama, que perdoa e que acolhe. É o reinado de Jesus não é aquele que coloca a coroa, e sim o reinado daquele que pega a bacia. É o reinado daquele que se aproxima do irmão doente. É o reinado daquele que liberta. Esse é o reinado. Se você quer realmente assumir que Jesus
é o Rei do Universo. É esse o mundo que você deve buscar. Amém? Bom, essa foi a reflexão de hoje. Eu estou aqui com um problema, porque minha bateria já está dando 15%. Eu coloquei aqui até um cabinho para ver se eu consigo terminar a live. Então, vou terminar logo a live para salvar logo, para que as outras pessoas possam ver. A gente amanhã não vai fazer live. Segunda-feira a gente está junto numa outra live, tá? Vou deixar para vocês a minha bênção. Que o Jesus Cristo, o Rei do Universo, venha ao vosso encontro. Que através dele vocês sejam reconciliados, sejam redimidos. Que vossos esforços no ano que chega para construir uma terra sem males seja cada vez maior. Que você encontre toda a força necessária para perdoar aquele que precisa. Que você encontre todo o discernimento necessário para não ficar julgando ninguém, ou pelo menos julgando com todo amor e carinho, e que nunca condene uma pessoa, que você acolha e inclua todos e todas que você encontrar pelo caminho. E por isso eu peço para você a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Segunda-feira a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos.